Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao nosso culto racional, hoje domingo, 25 de abril de 2021, o dia que o Senhor fez, o dia que o Senhor escolheu para nós nos alegrarmos nele. E hoje eu quero desejar para você boas-vindas. O nosso tema de hoje é Ligados à Videira, falar sobre a nossa identidade cristã, sobre estarmos em Cristo. E eu quero desejar para você novamente boas-vindas, sinta-se abençoado, porque Deus fala aos nossos corações. Deus nos escolheu. Se você está abrindo agora essa mensagem, é porque Deus tem algo para falar ao teu coração, tem uma semente para lançar ao teu coração e uma semente que frutifica. Amém? Mas antes disso, vamos orar? Vamos agradecer ao nosso Deus. Senhor amado, santo e bendito. Aqui nós estamos reunidos, Pai, como a tua família, como a tua igreja, a tua noiva, para ouvir a tua voz, para receber de ti sementes perfeitas que frutificarão nos nossos corações, para receber de ti a ampla suficiência que vem através da tua palavra. Que cada semente, Senhor, lançada no nosso coração, venha a dar frutos, venha a produzir, Senhor Jesus, uma frutificação perfeita, Pai, porque vem de uma semente perfeita, Senhor. E se ainda, Pai, não é visível nas nossas vidas, através de atitudes, ações, essa frutificação, nós sabemos que para Ti é visível, porque Tu olhas o interior, e Tu olhas a semente, Tu olhas aquele que plantou, Tu olhas, Senhor Jesus, o terreno fértil, e faz com que essa semente frutifique. Assim nós oramos, Senhor Jesus. Faz com que o Teu Espírito em nós possa discernir o propósito dessa palavra para as nossas vidas. Assim nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Amém, igreja. Então vamos falar nessa manhã sobre sermos ligados à videira, sobre sermos os ramos, sobre sermos aqueles que estão sendo alimentados por essa palavra, pela água viva que nos dessedentou e que faz com que dentro de cada um de nós tenha um rio a jorrar essa água viva. Amém? E principalmente neste ano, em que nós estamos num ano de 2020, 2021, um ano incomum, é justamente onde nós nos posicionamos como aqueles que são incomuns, que não são comuns, que foram preparados, que recebem o alicerce e o alimento para perseverar, para continuar a nossa caminhada, amém? O nosso versículo-chave está em Gálatas 2:20, que diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Amém? Então vamos lá. Esse tempo incomum que nós estamos vivendo como seres incomuns, eles vêm de uma originalidade. Nós não somos comuns, nós somos originais. Nós viemos lá antes da fundação do mundo, né? Ligados a Deus através daquilo que foi declarado lá em Gênesis, a sua imagem e semelhança. E dentro dessa originalidade há a comunhão com Deus, há a comunhão lá na criação com Deus. E nesse tempo incomum, nesse tempo que muitos estão vendo o tempo mau, em que nós vemos muitas pessoas ainda perdidas, muitas pessoas sem ter um foco, sem ter um olhar para o alto, nós estamos aqui nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, conforme você abriu aqui esse canal para receber a água viva, nós estamos aqui para afirmarmos e reafirmarmos a nossa identidade em Cristo, a nossa ligação com a videira verdadeira que tem nos alimentado, amém? Nós sabemos que a resposta certa vem através da palavra de Deus para as nossas vidas, que tudo que nós precisamos ouvir para que sejamos testificados em nós mesmos, quem nós somos, vem através dessa palavra. E a palavra diz que nós estamos em Cristo. Cristo vive em nós. Mas de onde vem essa palavra Cristo na Bíblia? A palavra hebraica no Antigo Testamento era Mashiach.
Mashiach, que o dicionário hebraico define como uma pessoa ungida, tá? O consagrado. Os reis eram consagrados, os reis eram ungidos com óleo, né? Em cerimônias que tinham para que ele fosse ungido, para que ele representasse ali o escolhido de Deus, né? O ungido de Deus. E o Antigo Testamento, todo ele, né? Ele profetiza, ele direciona, ele encaminha para o ungido, um ungido único, um Mashiach único. E no Novo Testamento, nós vemos então a palavra continuar, né, usando o Cristo para identificar Jesus como o Mashiach, o perfeito, o ungido perfeito, escolhido por Deus. E Messias é a palavra hebraica para designar o Salvador ungido por Deus. E em grego, Messias foi traduzido como Cristo. Então, por que Jesus era chamado de Messias, né? No Antigo Testamento, Deus ele promete, Deus ele fala em enviar o seu ungido ou Messias para salvar o seu povo. Isso está lá em Daniel, capítulo 9, versículo 25, a primeira parte, que diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe. Então ele está falando no Antigo Testamento, em Daniel, né, que esse homem iria ser consagrado como profeta, como rei, como sacerdote, levando o seu povo ao arrependimento e levando o seu povo também à salvação. Quando Jesus veio pregando o arrependimento, a salvação, muitos judeus acreditaram que ele era o Messias. Nós vemos isso lá em João 1,40, né? Onde a palavra fala no versículo 40, 41, e era verdade. Mas o reino que Jesus veio estabelecer, ele não era dessa terra, ele não era para essa terra, para esse mundo. E o povo que veio salvar não era apenas Israel, né? Lá em João 18, 36 também ele fala, ele veio proclamar o reino de Deus e salvar o seu povo, salvar aqueles que creram e aqueles que creem em Jesus. O que significa então, né, já que Deus prometeu o seu enviado, o seu ungido, e ele fez isso, e ele fez com perfeição, porque o seu ungido veio para salvar o seu povo, o seu ungido veio para trazer a salvação para o seu povo, que não era especificamente aquele povo, mas iria compartilhar para outros, que somos nós, os gentios salvos, através daquela morte naquela cruz, através da reconciliação com Deus, através da nossa nova vida com Cristo. Então, o que significa estar em Cristo? Significa não viver mais para mim, significa não viver mais para você, mas viver para Ele, viver para Deus, viver para Cristo, entendendo que nós estamos juntos agora com Cristo, porque Ele vive em nós, amém? Mas que isso é para a eternidade. E o que é a eternidade? É conhecer a Deus, é conhecer aquele que habita em nós todos os dias. Através da palavra de Deus, nós temos o contato com Ele, ter essa relação com Deus e conhecê-lo melhor. Significa ter Cristo nas nossas vidas e viver segundo os propósitos dele. Porque não basta tê-lo na nossa vida e nós vivermos de acordo com a nossa vontade, com o nosso querer, mas ter a Cristo na nossa vida e viver conforme os propósitos que Ele planejou para nós, que Ele preparou para nós. Viver os padrões de Deus, viver a vontade de Deus. Por isso que nós somos incomuns nesse tempo incomum, porque nós não estamos vivendo o padrão do mundo, nós estamos vivendo o padrão de Deus, que diz que em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Que o Senhor renova a nossa mente, transforma a nossa mente para que possamos experimentar a vontade dEle, que é perfeita para nós. E nós estamos em Cristo, em primeiro lugar, porque Cristo está em nós. Ele vive em nós, como nós vimos no versículo chave, né, desse dia. E eu queria ler
daqui a pouquinho com vocês, João 17, 20 e 23, vamos deixar para o final, vamos ler juntos, acompanhar. Então, se você estiver com a sua Bíblia aí, deixa ela preparadinha aí no livro de João, capítulo 17, porque estar em Cristo é estar numa nova aliança. Estar em Cristo é estar debaixo de uma jurisdição de um novo pacto, consagrado pelo sangue do Deus vivo, né? O Cristo Jesus. Amém? E aí nós vamos testificar em 2 Coríntios 5,17, que diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém? E também em Romanos 6,4, que diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. E Paulo, através dessas duas cartas, ele compreende, ele tem a revelação, né, do que é estar em Cristo. Né? Quando ele declara em Gálatas 2,20, né, Cristo vive, né, em mim, né, é Ele que vive em mim agora, não sou eu mais que vivo, né, que Cristo vive nele, ele mostra que ele teve então o entendimento do que significava, que não importava mais aquilo que ele via, importava aquilo que ele não via, porque aquilo que ele estava vendo era temporal, iria passar, mas o que ele não estava vendo ainda por completo era eterno. Amém? E então, nos capítulos 1 e 2 de Gálatas, né, da carta aos Gálatas, Paulo, ele discorre sobre o seu chamado. Ele está falando sobre a justificação em Cristo Jesus na vida dele, né? Que não importava mais o Saulo, porque o Messias veio, morreu por ele, o regenerou, o salvou, o justificou. Ele agora era Paulo, né? Apóstolo da graça, Cristo estava vivo nele. E eu quero te dizer, nesse dia, Cristo está vivo em mim e em você. Porque aquele que veio cumprindo o propósito já planejado anteriormente, declarado no Antigo Testamento, de que viria o Messias, que viria o ungido. E esse ungido, né, aquele que iria salvar, aquele que iria libertar o seu povo, aquele que iria regenerar, justificar, reconciliar, ele está vivo em cada um de nós. Ele está vivo nas nossas vidas, ele vive em nós. Declare isso sobre a sua vida sem medo, não importam as circunstâncias, não importa o que os teus olhos estão vendo agora, Cristo está vivo em você. É você que reflete essa imagem, é você que manifesta essa vida que Deus deixou para nós através de um sacrifício perfeito. Amém? No capítulo 2 de Gálatas, Paulo, ele confronta Pedro, né? Apóstolos e apóstolos lá. Pedro ainda não tinha a revelação da graça. Quem teve o contato com o Cristo ressuscitado, aquele que venceu a morte, aquele que cumpriu o propósito, aquele que fez o sacerdócio perfeito, o sacrifício perfeito, Paulo tinha tido contato. Ele recebeu do próprio Cristo. Então Pedro não tinha a revelação da graça de Deus, né, do favor imerecido. E com convicção, Paulo testifica a sua identidade em Cristo. Mais tarde, Pedro vai conhecer a graça e ele vai mudar até a linguagem dele. A gente vê isso em Gálatas 1:18. Vamos testificar aqui através da palavra. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, Pedro, e permaneci com ele 15 dias. Então, depois de um tempo em que o Senhor ensinou, em que Deus preparou, capacitou a Paulo, ele desce para encontrar aqueles outros apóstolos, aqueles que tiveram contato com Jesus, o Messias, né? O propósito cumprido através da vida dele. E aí Paulo desce, e aí a gente vê, depois dessa conversa, né, em que Paulo confronta a Pedro sobre a graça de Deus, então a gente vê a mudança em Pedro. E a gente vê isso em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia
eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, eleitos, o Espírito Santo habitando, o batismo no Espírito Santo, o Espírito Santo direcionando. E para que o Espírito Santo ali em santificação? Para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz. Olha como Pedro saúda agora, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então importou que Paulo fosse firme na identidade dele. Quando ele confrontado, ele, como Cristo vivia nele, o Espírito Santo estava ali, ele então testifica a sua identidade. Lembre, você tem uma identidade em Cristo. Se em algum momento você está sendo confrontado, você é capaz, você foi capacitado pelo Espírito para testificar, para falar, para proclamar quem você é. E confrontar aqueles que podem dizer que não, confrontar esse mundo, confrontar essa enfermidade, confrontar esse problema financeiro, confrontar esse desajuste familiar, confrontar o seu eu e diga: eu sou o que sou pela graça de Deus, Cristo vive em mim. Amém? Receba essa palavra, tome posse para a sua vida. E também segundo a Pedro, vamos testificar mais um pouquinho, capítulo 1, versículo 1 de 2 a Pedro. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Olha como Pedro mudou o linguajar, a maneira com que ele fala, né, dessa palavra, com que ele fala já da graça de Deus. E assim, irmãos, é conosco, é comigo e é com você. Tenha convicção da sua identidade. Você está em Cristo, você é nova criatura, você é herdeiro, você já recebeu a sua herança, você é ministro de uma nova aliança, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. E isso não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando. Você está ligado à videira, você é um ramo que o Senhor tem limpado para que ele frutifique mais, que o Senhor tem limpado através da palavra que você tem se alimentado e que tem feito você frutificar. É assim todos os dias da sua vida. Agora, já falamos sobre o que é a nossa identidade, que estamos ligados à videira, o plano de Deus ao enviar Jesus, o Filho, enviar o Cristo na sua morte e ressurreição, enviar o Espírito Santo para cada um de nós, deixar em nós. Mas é importante que a gente saia daqui nesse dia e você, depois de ouvir essa mensagem, com uma resposta para uma pergunta. Como é que você se vê? Como é que está a sua autoimagem? Lembre, lá do início, você, dentro desse tempo incomum, você é incomum, porque você não é comum. Você tem uma originalidade antes da fundação do mundo. Então, como é que você se vê? Qual é a sua autoimagem? Você não pode se basear no que você viveu, ou talvez o que você esteja vivendo, mas você tem que se basear no que a palavra diz sobre você. Você não pode se basear na sua força, mas você tem que se basear na força que vem de Deus quando nós estamos fracos, que nos fortalece. Você não pode se basear somente no seu exterior, apesar do exterior ser uma manifestação do interior. A nossa boca fala do que o coração está cheio, mas você tem que se basear naquilo que é de dentro para fora, porque é lá que o Senhor tem lançado as sementes, é lá que elas estão crescendo, é lá que elas estão frutificando. E aí nós vamos para uma palavra que está em Tiago, capítulo 1, versículo 21 ao 24, que diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos.
Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. A palavra que fala sobre um espelho, onde você se olha, nós vemos a nossa imagem, né? Um espelho plano, ele forma uma imagem idêntica à que está aqui fora. É uma imagem virtual, porque parece que ela está dentro do espelho, mas ela é igualzinha, né, à imagem real. E quando eu vejo essa imagem real, eu tenho que estar aqui, como o Tiago está falando, que eu não posso me basear nessa imagem, porque talvez eu veja muitas coisas que ainda não são visíveis aos meus olhos, espiritualmente falando. Então se eu tenho uma imagem que não está muito boa, que não estou vendo bem, eu tenho que ir para o segundo ponto. Eu tenho que me expor à palavra, porque somente ela pode transformar a minha vida, somente ela pode transformar o meu caráter, somente ela pode transformar os meus pensamentos. Então, quanto mais eu me exponho à palavra, mais eu me pareço com Jesus, mais eu me aproximo do formar o caráter de Cristo em nós. Quanto mais eu me exponho à palavra, mais essa palavra, ela se fortalece em mim, mais ela se fixa em mim, mais ela faz com que eu não me esqueça, né, de quem eu sou, né? Quando eu estou principalmente lá fora, diante desse mundo aí, né, diante dessa situação, diante dessa realidade em comum, diante de tantas aflições, diante de tantas perdas, diante de tanto choro, diante de tantas tristezas, diante de tantas notícias ruins. Mas se eu estou me expondo à palavra, se eu estou deixando essa palavra se enraizar em mim, mais eu vou estar firme em quem eu sou diante de todas essas circunstâncias. E a palavra testifica isso na carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 1, que diz assim: por esta razão, diante de todas as situações que estão ao nosso redor, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Amém? Se apegar a essa palavra quer dizer ouvir essa palavra, pedir que o Espírito faça você discernir, compreender o porquê dessa palavra chegou ao seu ouvido. Nesse momento exato que você está aqui ouvindo, que você abriu esse canal, né, que na verdade o Senhor fez, né, tocou ali no teu coração, na tua mente de ouvir essa palavra, é importante que você se apegue. Peça para Deus, por que eu estou ouvindo? Qual é o objetivo? Qual é o propósito? Porque eu sei, Senhor, que há um propósito dessa palavra. Deus está aqui agora ouvindo essa palavra. Quanto mais eu me exponho a essa palavra, mais a minha mente muda, né? Romanos 8 afirma que nossa mente é transformada para que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O terceiro ponto: não desista de você, tá? Você olhou a imagem, você não gostou do que viu, mas você está ouvindo a palavra, você está se alimentando dessa palavra. Não desista, porque obstáculos vêm, né? Problemas vêm, desafios vêm. Não desista de você, porque Jesus não desistiu, Ele acredita em você, porque Deus te amou tanto, que Ele enviou o seu Filho, porque Ele acreditava em você, Ele sabia quem você era e Ele sabe quem você é. O mundo usa isso, né? Só que de uma forma humana, diferente, uma forma humana, dizendo para que não desista de você, né? Você é forte, você é demais, você é o cara, né? Você é maravilhoso, mas nós sabemos que não somos nós, mas o Cristo que vive em nós é que nos faz ser forte, é que nos faz ser audaciosos, corajosos, perseverantes, é sermos alegres, é sermos felizes, é Cristo em nós, a esperança da glória, é Ele que faz isso. A nossa segurança está em como Cristo me vê, como Deus me vê,
porque Ele vê o interior. Amém? E o quarto ponto desta mensagem hoje: Deus tem sempre algo novo e melhor para nós. Amém? Diga, eu recebo essa palavra aí onde você estiver. Deus tem algo novo, maior e melhor para a tua vida. O querer e o realizar vem de Deus. Deus faz infinitamente mais e melhor do que nós estamos pensando em fazer. Amém? Nós ouvimos a palavra, o Logos, né? E o Espírito Santo torna essa palavra em vida. Rema, gera vida. Então, Deus sempre tem algo novo. Então, quando Ele nos dá uma palavra, é porque Ele quer que essa palavra que nós ouvimos, ela se transforme em vida para nós, porque ela é a nossa vida. O mundo, irmãos, ele está aguardando por nós, pessoas incomuns, num tempo incomum, que se levantam como filhos de Deus, que não levantam simplesmente placas de igreja, mas que levantam a igreja do Senhor, que se levantam como filhos de Deus para proclamar a verdade do reino, para dizer que Deus está vivo, porque nós estamos aqui, Ele vive em nós, o reino de Deus está em nós. E eu testifico então em Atos 19:15, que diz assim: mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Também Isaías 60:22, o menor virá a ser 1000 e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. Né? Mas vós quem sois? Eu sou filho de Deus, você é filho de Deus. Você era aquele menor que virá a ser 1000, que é 1000. Você é aquele que está fazendo, que faz parte de uma nação forte, de um povo de propriedade exclusiva de Deus. Também no Salmo 82:6, eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Receba essas palavras, porque é o novo, é o mais, é o melhor de Deus para a tua vida. E o Salmo 8, versículo 3 ao 5, que diz assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visite? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Amém? E nesse dia especial que o Senhor marcou esse encontro, né, tem uma frase de Martinho Lutero que diz assim: quando eu olho para mim, eu não vejo como me salvar, mas quando eu olho para Cristo, não vejo como posso me perder. Quando você olha para a palavra, que é o Cristo testificado, não tem como você perder o rumo, não tem como você se perder. Essa palavra, que é o Cristo, que é o Evangelho, é o caminho, a verdade e a vida. Não importa aonde você está agora, como alguns exemplos no Velho Testamento, em um buraco, em uma caverna, no poço, no fundo do poço, né? Não importa, hoje, diga hoje, aí onde você estiver, essa palavra já te tirou deste lugar e te colocou num lugar mais alto, num lugar melhor, né? Porque você está ligado à videira, você está em Cristo, essa é a tua identidade cristã. E eu já, para finalizar esse nosso culto racional, tão abençoado por Deus, porque Ele está falando, é Ele que está falando, nós vamos testificar no Salmo 139, versículo 14. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. E eu continuo testificando em 1 João 4,17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança.
Que essa palavra, ela te acompanhe esse dia, essa semana, esse mês, esse ano. Confiança. Pois, segundo Ele é, também nós somos neste mundo. 1 João 4,17. Coloque essa palavra na sua mesa de cabeceira. Marque na sua Bíblia. Pois, segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Amém? E eu termino nessa manhã com Colossenses capítulo 1, do versículo 1 ao 10, né? Onde ele diz assim, tá? Quero que vocês saibam quanto... Eu vou só testificar, irmãos, um momentinho, tá? É Colossenses 1 ou 2, só para testificar aqui, tá? Rapidamente aqui, Gálatas... Colossenses 1... É Colossenses 2, tá bom? Colossenses 2, capítulo... só um momentinho, irmão. 2... Amém. É capítulo 2, tá? Não sabia se era o capítulo 1 ou 2. Capítulo 2. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Olha o que Deus está falando para você. Se você quiser conhecer os tesouros de Deus, todo o conhecimento, busque conhecer a Cristo que está em você. O Espírito Santo está aí para nos ensinar. E ele diz mais, eu digo isso para que ninguém os engane, com argumentos que só parecem convincentes. Porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente. E me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. E os últimos versículos de Colossenses 1, capítulo 1, 13 e 14, diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou em Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Amém? Eu deixo para você, neste dia, que você depois medite no livro de João, capítulo 17, tá? Medite neste capítulo, leia, peça ao Espírito Santo para lhe orientar, para lhe ensinar sobre este capítulo. Amém? Eu queria finalizar esse nosso culto racional dizendo que você é abençoado, você é filho de Deus. Nós acabamos de ler aqui na carta aos Colossenses, capítulo 1, capítulo 2, declarando quem Cristo é e quem você é. Você está em Cristo. E como você está em Cristo, você é uma nova criatura. Você é, não tem quem diga que você não é. Até mesmo o seu eu
aquilo que é a carne, aquilo que são os nossos pensamentos, se eles tentarem, como ave de rapina, tentar fazer você esquecer quem você é, não esqueça. Você é filho de Deus. Cristo vive em você. Como nós vimos em Gálatas 2:20, Cristo vive em nós. Ele que vive em nós. E pela fé no Filho de Deus que me amou, que se entregou, diga, você é mais que vencedor. Amém? Vamos orar? Vamos orar e agradecer a Deus por esse dia tão especial. Senhor amado, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos pela tua ampla suficiência nas nossas vidas. Eu te agradeço, Pai, pela vida desse ouvinte, pela vida desse irmão que hoje, Senhor Jesus, ouviu essa mensagem, que ouviu essa palavra, que se alimentou da água viva, que bebeu dessa água. E essa água então vai passar a ser um rio a transbordar através da vida dele, Senhor Jesus. Que ele tenha convicção, que ele tenha confiança que ele está em Cristo. Que ele tenha confiança que Cristo vive nele. E esse viver, ele é eterno. E esse viver faz com que ele seja original, que ele seja incomum nesse mundo, Senhor Jesus, diante de tantas circunstâncias, diante de tantas situações que tentam nos enfraquecer, que tentam nos entristecer, nós podemos sorrir, nós podemos nos alegrar, nós podemos ter a convicção e a certeza que Deus está se fortalecendo em cada um de nós. Assim nós oramos, Senhor Jesus, e declaramos sobre a vida desse irmão um dia abençoado, uma noite abençoada, um domingo, uma segunda, uma terça, uma quarta, uma vida abençoada, porque a sua vida é abençoada. Amém? Graça e paz seja multiplicada na tua vida, em nome de Jesus, e até o próximo culto racional. Amém? Graça e paz.